É um jogo para mim, taco a taco também. Agora, no Flamengo, tem uma coisa aqui, Pascoalzito, eu estava ali na redação agora há pouco, aí veio um companheiro nosso, falou assim, essa redação. Falou assim, William, fala uma coisa pra você, tô insatisfeito com o Felipe Luiz. Eu falei, pô, mas calma aí, mas calma, não, sabe como é que é? A coisa não tá dando muito certo. O Felipe Luiz da Libertadores, olha, putz, é um enjoo de ver, o time é ruim. Eu falei, não, o time não é ruim, o Felipe Luiz não é ruim, não, mas na Libertadores e tal. E aí eu falei assim, mas faz o quê, rapaz? Ele falou assim, não, olha, eu tava vendo aqui, Jorge Jesus tá livre no mercado. Eu falei, mas que isso? Mas que Essa é uma isso? sombra que todo treinador do Flamengo Mas ele convive. já vai viver com esta sombra também? O Jorge Jesus está no Rio também? Não, aí eu já não tenho essa informação. Eu não tenho essa informação. Sei que uma vez, quando estavam urubuzando o Paulo Souza, ele pintou aí no Rio, foi no Carnaval e tal, papapá, eu senti o clima e depois foi embora. Agora, mas já é pressão? Felipe Luiz, é isso aí? Já é esse clima todo? Você vai me desculpar, mas eu não sei se tem... perder um jogo, esse é um elenco incomparável, né? Como é o do Flamengo. Mas o jogo do incomparável não está fluindo ainda. Na Libertadores. Especialmente na Libertadores. Precisa ter... o Cebolinha que está fazendo esse gol, ele está machucado. Machucou de novo. Entendeu? Vive machucando também. Tem esse problema. Aliás, já são muitas as contusões. Parece que já está de saída. Estou lendo aí, eu li nas redes sociais, nos jornais, que o Flamengo vai contratar, e para contratar precisa abrir espaços no elenco. Michael e Cebolinha são os grandes candidatos, porque o Cebolinha recentemente deu uma entrevista dizendo do Grêmio, que queria voltar pro Grêmio, e o Michael no começo do ano, tô vendendo o peixe que eu comprei nas informações aí, que não está se sentindo bem. Rapaz, mas olha, tem um lugarzinho que também tem praia ali que tá precisando bastante, viu? Só descer a serra aqui, ele, bacana, pô, quando vai ajudar os dois, aceita os dois. Aceita os dois, porque a gente já tá chorando bastante. Traz a cebola aí, que de chorar a gente já tá acostumado. Eu acho que os dois têm um mercado muito farto no futebol brasileiro, se esse for o caso, né? O Cebolinha é jogador com nível de seleção brasileira. E o Robozinho pode jogar em muitas equipes do futebol brasileiro. Eu acho que pode ser contratado pelos outros 19. Né? Tanto um quanto o outro. Eles têm mercado no futebol brasileiro. Agora, o time está pressionado a dar uma resposta? Eu acho que sim. Mas é contra o Bahia ou é na quinta que vem? Não, eu acho que já é contra o Bahia, precisa dar uma resposta. Eu não sei, assim, houve, na minha modesta opinião, e na modesta opinião do Zinho, um equívoco na montagem para esse jogo contra o time argentino, lá em o Central Córdoba. De novo. Por quê? Porque o time foi jogar completinho contra o Cruzeiro, jogou completinho a partida anterior, e chegou para jogar completo também contra o Central Córdoba. Mas a partida anterior não foi pela Copa do Brasil? Aí não jogou completinho, não. Aí contra o Botafogo da Paraíba não jogou ninguém. Não, do Campeonato Brasileiro. Tá. Dos jogos do Campeonato Brasileiro. Mas aí foi uma semana antes. Aí, como a imaginação foi o seguinte, o time vai ficar 2 semanas só treinando e não vai jogar. Então vamos botar para jogar. Para mim, teve erro aí. Dava para mesclar. Dava para mesclar para chegar com o time completinho, para não ter o Arrascaeta com peso na perna, o Gerson não jogar bem, né? O Eric Pulgar, que dá aula de volante todo jogo, não conseguiu desempenhar o mesmo futebol, para ter dificuldade, os dois zagueiros com dificuldade, Léo Pereira. Então ali, entendeu? São 2 pênaltis seguidos do Léo Pereira. Não é comum. Um jogador que tem nível de seleção brasileira. Ele não tá bem mesmo. Não é comum. Então, não sabe que o lateral esquerdo... Tem tanto lateral esquerdo no Flamengo que dá para escolher quem vai jogar. O Wesley não foi bem, o lateral direito... Eu estou falando tantos jogadores que não foram bem, como o Bruno Henrique não foi bem. Não está vindo bem. Né? Não está jogando bem. Tem os problemas que ele precisa resolver, os problemas que estão agora aparecendo, estão fluindo e vai parar no justiça desportiva, como vai parar na justiça comum. Então precisa ver como é que a cabeça dele está funcionando nesses 2 casos. A gente viu o Paquetá tomar um cartão amarelo, que foi um lance de jogo, né? Desabou chorando, porque é a pressão que fica em cima do cidadão, porque tem um cidadão atrás do jogador de futebol. Né? Tem um cidadão, tem um ser humano atrás do jogador de futebol. E isso tem que ser analisado. O Felipe Luiz não é para trocar o treinador. Eu também acho. Puxa vida. Eu estava falando do Roger, eu falo do Felipe. Mas não tem ninguém em sã consciência que acha.
Isso é mas tem um bando de malucos. O Respostinha já não tá gostando, não, meu senhor. Não é? O Respostinha, isso. Conselheiro Miranda também. Tem uns caras que não... cogita a possibilidade de o Flamengo trocar de técnico agora, não está em sã consciência. Não, sã consciência. Até porque tá tem o Mundial daqui a pouco, Zupac. Mas não é essa consciência. O Jorge Jesus pinga no mercado, os caras já acham que é automática. E eu acho isso tão insano, porque quem garante que o Jorge Jesus vai chegar... E vai repetir. Mas é mágica. Peraí, só colocar o... Se fosse assim, cara, pagava até mais pro Jorge Jesus e tal, dobrava. O William, aqui, pum, é certeza. William, gente, o Zé vamos deixar o Felipe Luiz trabalhar, meu povo. O Zé pensa de uma maneira diferente a respeito disso aí. Que é a questão da prioridade dada pelo presidente. Sim. Eu não sei se se é o brasileiro. Não, mas eu acho que errou no planejamento em relação à sequência de partidas, porque se eles colocam, eu acho que, por exemplo, na minha opinião, se ele tivesse colocado o time titular para jogar contra o Central Córdoba no Maracanã, provavelmente o Flamengo teria feito um resultado melhor. Mas você não pode, em pleno Maracanã, tirar os seus principais jogadores para jogar numa partida de Libertadores. Eu acho. Pagando caro aquele jogo, tá? Tá pagando a pressão toda. E sabe o que aconteceu? Tirou os jogadores daquela partida e agora teve que colocar os jogadores titulares de novo. Teve que colocar na quarta contra o Cruzeiro, teve que jogar dessa forma também. Por quê? Porque sabia que se tivesse uma situação ruim ou adversa, vamos dizer assim, da forma como se esperava, ia ter problemas. E aí, mas chegou a hora de dar uma poupada. Até pergunta ali no GC. Contra o Bahia, porque o Bahia também deve estar com problemas de escalação e tal. O Flamengo precisa de 2 resultados, 2 vitórias em casa. E também assim... E o jogo é só na quinta, hein? Vamos falar que esse jogo é no sábado, agora sábado e o outro é só quinta. E assim, tem um tempo bom até de recuperação. Qual é a vantagem de se investir milhões de reais, quase bilhão de real ao longo dos anos, em 2 times, se você não puder mexer? Pra ficar olhando pro banco e ver quanto jogador bonito, quanto jogador bom no banco, é pra poder mexer e não ter tanto impacto na formação. Então, se você tem um time, um elenco farto, incomparável, como diz o Pascoal, que o Flamengo tem, e você não pode trocar 3 ou 4 com o jogo de Campeonato Brasileiro, sendo que você tem na semana que vem um jogo decisivo, não vale a pena ter 20 jogadores bons. Tenha lá 11, 12, 13, tá bom demais. Economiza o dinheiro. Então, o Flamengo tem elenco pra mexer. O Bahia vai vir mexido, porque o Bahia precisa mexer. Ok, Zupa, tem alguém que substitui o Gerson? Que faça a função com a mesma função, a mesma qualidade. Você é um craque. Não tem. A Arrascaeta tem? O Palmeiras não tem jogador, ninguém tem. Não, mas o time do Palmeiras é mais... Arrascaeta não tem Pedro. Sim, mas o time do Palmeiras é mais independente do que o time do Flamengo. Arrascaeta não tem Pedro. Sim, mas o time do Palmeiras é mais independente do que o time do Flamengo. Existe essa diferença entre Flamengo e Palmeiras. Você acha que a Arrascaeta e Gerson são insubstituíveis? São insubstituíveis pela qualidade que tem. Por mais que o Flamengo tenha um ótimo elenco, se você tirar o Arrascaeta e improvisar e colocar um jogador ali que tenha uma boa qualidade, porque o Flamengo tem bons jogadores, ele não vai fazer o que o Arrascaeta faz. Mas hoje, quando o Gerson não consegue desempenhar um bom papel, o time do Flamengo sente. Então, assim, é o que eu falo, eu tiro aqui... Não, a seleção brasileira sente quando ele não joga. Eu tiro os principais jogadores. Quem não jogou? Não jogou o Gerson? Sim. Contra o... Córdoba, o Wesley E o Pulgar. Se eu não me engano, tinha mais um, acho que era o Pulgar. Pulgar. Você tem os 3 jogadores que naquele instante eram os melhores jogadores. O Pulgar arrebentando. O Wesley não precisa falar. Sim. Né? E o Gerson também. Num jogo contra o Central Córdoba, respeitando o Central Córdoba, no Maracanã, onde todo mundo estava esperando um jogo, hoje o Flamengo ganha. Você carimba, porque ali você faz um bom resultado, você tem 6 pontos. Era o segundo jogo, se eu não me engano. O segundo jogo, o Tati era jogando mal. Sim, você tem 6 pontos. Coisa que acontece. Eu tenho 6 pontos dentro de cada, o Tati era entendeu? Tranquilo. Aí eu tenho a possibilidade de administrar na Libertadores, porque eu tenho um bom resultado na Libertadores. E o brasileiro fica muito mais fácil, porque o BAP já externou. A prioridade é o brasileiro. Mas tá assim, se a prioridade é o brasileiro, tá me lembrando até o Ricardo aqui. Vai que o... Aliás, o Ricardo me lembra também que o De La Cruz não vai jogar esse jogo, tá fora. Né? Tem essa questão também para resolver. E me lembra assim, se o Palmeiras ganhar, ele pode abrir 5 pontos do Flamengo. O Flamengo perdeu o jogo de mal e tal, colocar reservas. Se o brasileiro é uma prioridade, ele não pode desgarrar. As coisas inverteram nesse momento. Assim, o brasileiro é prioridade, ok. Mas dada a situação da Libertadores, a prioridade de agora
tem que ser a Libertadores, eu imagino que seja, na cabeça de todo mundo no Flamengo. Tem que inverter essa prioridade. Questão de momento. Se o Flamengo não ganha do Bahia esfacelado no Maracanã? Mas a gente vai ficar no cio, um monte de O Bahia vai vir mexido? Lógico. Bem mexido, Lógico. bem mexido. Já tem um monte de desfalque por suspensão e lesão, e tem na quinta-feira uma final de Copa do Mundo com o Tour Nacional, tendo menos elenco que o Flamengo. Então é óbvio que o Bahia vai vir mexido. O Flamengo são 4 jogos Mas seguidos no Maracanã. o Bahia recebe o Nacional em casa. Não, o Bahia joga as duas fora. O Atlético Nacional Bahia vai a Medellín, e o Inter. Bahia vai a Medellín, depois o Bahia vai a Porto Alegre. É isso aí. A situação do Rogerião, né? Brincadeira de brincar, mas a situação do Bahia é complicadíssima. Delicado. Esse jogo complicou a vida do Bahia. Sim. O Rogério saiu cuspindo o Manimundo, ele tem razão. Os dois técnicos têm que mexer no time para o jogo do final de semana. E aí o Felipe tem mais margem para mexer do que o Rogério. Porque o Flamengo precisa de 2 resultados em casa. Sim. Precisa das 2 vitórias na Libertadores. O Flamengo vai se classificar. Porque eu acredito que o Flamengo vai ganhar os 2 jogos. O jogo dessa semana que vem, ele é o mais difícil, porque a LDU é muito mais time do que o Deportivo Táchira. Então, assim, o jogo de quinta-feira, de quinta-feira do Flamengo da semana que vem, ele tem que ser o jogo mais importante da semana. O jogo de amanhã contra o Bahia é um jogo muito importante, mas o Felipe tem margem para mexer para esse jogo. E quinta-feira, onde é que vai ver o jogo? Só aqui, meu senhor. O jogo do Flamengo na próxima quinta-feira, jogo do Flamengo, esta final que o Flamengo vai disputar, vou até um perdigoto aqui, essa final que o Flamengo vai disputar na próxima quinta-feira, você só vai ver com a gente. É no Disney Plus e na ESPN. Então, quinta-feira, prepare o seu coração para as coisas que o Flamengo vai contar. Porque o negócio... Não, o jogo é difícil. O jogo é difícil. O jogo é difícil. É osso. O jogo é osso. Osso de canela, aquele bem durão. Mas eu acho que o Flamengo passa. Não é assim, eu acho que o Flamengo vence. Eu não tenho essa certeza. Eu acho que o Flamengo vence. O Atlético Nacional é um time enjoado, cara. Não. O Flamengo é LDU. É LDU. O LDU. Atlético Nacional é o Bahia. Bahia. Os dois têm parada ruim. Os dois têm parada ruim. Eu acho que o Bahia ainda é pior porque é fora. Aí o Atlético Nacional é melhor que a LDU. Exatamente. E o Bahia é pior do que o Flamengo. É tudo mais difícil. É tudo mais difícil. Agora, o Flamengo tem que fazer os 2 resultados em casa, 2 vitórias em casa. Agora, tem uma telinha aí que vai botar um sorrisão no torcedor do Flamengo. Só uma curiosidade. Rogério Ceni como técnico contra o Flamengo. Nenhuma vitória, nenhum empate, 15 derrotas. Tá bom, hein? Mas esse tipo de coisa é louco pra cair nesse tipo de jogo, né? É impressionante. Mas tá louco pra cair, acho que desde a sexta, sétima mas derrota. Os números são 8 impactantes. derrotas, tá louco pra cair. 9 derrotas, tá louco pra cair. Daí já chegou a 15. Já chegou a 15. Teve um treinador que um dia falou que quanto mais perde, mais tá perto da vitória. Eu tenho uma pequena teoria pra essa. Aí, ó. Ele gosta aí. Ele gosta. Ô Zé, eu tô falando sério. O engraçado é que esse treinador que falou que quanto mais perde, mais tá perto da vitória, acabou indo pro Vitória, né? E perdeu. Pois é. É que quanto mais ganha, mais perto você tá de perder. Meu Deus. O Diniz também é famosa. Primeiro tempo nós perdemos de 1-0, o segundo nós ganhamos 2-1. Temos duelo agora? Pedro Barreto, fala João Guilherme, vou assistir a minha primeira live depois do último jogo da Libertadores. Espero encontrar paz nas suas análises. Calma, Pedrão, calma. Veja bem, vamos analisar aqui, Pedro, a temporada do Flamengo até agora. Ok? Até agora. Qual é a competição que o Flamengo está indo mal? Libertadores da América. É nela. E tem um peso maior, por quê? Porque a Libertadores é a competição mais importante. A Libertadores é o que há de mais importante no continente americano em termos de futebol. Então tem um peso maior. Mas na competição que o Flamengo está mal, ele está vivo e depende dele. E terá 2 jogos em casa contra LDU, dia 15, quinta-feira que vem, e contra o Deportivo Táchira. E aí, tá feia a coisa? O time tá mal, não vem jogando bem as últimas partidas. É a hora da nação abraçar o Flamengo. Porque quando a nação abraça e embala o Flamengo, aí, meu amigo, já era. Todos sabem disso. Os adversários sabem disso. Quando a torcida do Flamengo conecta com o time, já era para o adversário. Então é a hora
da nação rubro-negra? Empurrar o Flamengo. É isso. Você está pé da vida com um monte de coisa aí, tá falando mal do Felipe Luiz, que há 2 meses você estava com medo dele ir embora para a seleção brasileira, né? Você estava, pô, 2 meses atrás você era, porra, vamos levar o Filipinho para a seleção, meu Deus! E agora, esse estagiário, tira ele daqui, pô. É assim, o Flamengo é isso, pô. Não tem jeito, é a cultura do Flamengo, é a cultura do futebol brasileiro, não tem jeito. Mas é hora de empurrar, de abraçar e de empurrar, porque na Libertadores o Flamengo depende só dele. E o Flamengo jogará 2 partidas no Maracanã. Se o Flamengo tiver o apoio da sua torcida no Maracanã, ele vencerá esses 2 jogos e vencerá bem. Mas tem que empurrar a nação. Tem que empurrar. Tem que fazer o que vocês fazem, como nenhuma outra faz. E quando faz, já era. Tem que empurrar o Flamengo. Tem que jogar junto com o Flamengo, nação rubro-negra. É isso. Tá brabo? Tá difícil? Não tá jogando bem? Não tá jogando bem. Quando que foi o jogo Flamengo 4, Corinthians 0? Não tem nem 2 semanas, né? Foi no domingo retrasado. Foi o último jogo do Flamengo bem. Venceu o Botafogo da Paraíba, né? Mas venceu. Gol do Jocha. Perdeu para o Cruzeiro, onde realmente no segundo tempo foi engolido pelo Cruzeiro, não jogou bem. E empatou com o Central Córdoba. Realmente um resultado que o Flamengo tinha condições de superar esse time argentino e não fez em 2 vezes. Ou seja, isso tudo está gerando, porra, acabou o mundo, o Flamengo vai ser rebaixado, caramba. Gente, se vocês ajudarem o Flamengo vai sair dessa, pô. Eu entendo, futebol é paixão, pô. E o Flamengo é uma religião. O Flamengo é uma loucura. É inexplicável. Mas tem que empurrar, pô. Tem que ajudar. Vocês não querem que o Flamengo avance na Libertadores? Vá para as oitavas de final? Vocês não querem isso? Querem, né? Quem é rubro-negro quer. Então, ajuda, empurra. Fé no Mengo. Mengo, Mengo, Mengo. É isso. Amanhã contra o Bahia e quinta contra a LDU. Mengão, pô. E vamos que vamos. É isso aí.